Este é o Pode Pensar e esta é a série O Balde Pode. Estudo do livro A Técnica Funcional da Lei de Deus. Olá, queridos amigos e amigas do Portal Pensar. Sejam bem-vindos ao 18º e último episódio da segunda série do Balde Pode. Hoje estudaremos o capítulo 15, intitulado As Conquistas Espirituais do Novo Homem do Futuro. Quem está falando aqui é Thales, de Belo Horizonte, e quando se conhece a técnica funcional da lei, o próprio eu não é mais isolado, rebelde, repelido, mas se torna um elemento do grande organismo universal, dirigido pelo pensamento de Deus. Passo a palavra para o nosso amigo Ellison. Queridos amigos do Portal Pensar, muita paz a todos. Estamos aqui para mais um episódio. Chegamos no final, que maravilha, hein? Eu vou ler uma frase rapidinha aqui do capítulo de hoje. Começar hoje a usar a inteligência para compreender a lei que tudo dirige, em vez de usá-la para a satisfação dos próprios instintos, significa entender o pensamento dessa lei, conhecer as suas diretivas e poder colaborar livre e responsavelmente com elas. Com este passo adiante, a posição do indivíduo diante da vida muda completamente. Passa a bola aí para o nosso amigo Guilherme. Olá, amigos do Pensar, aqui é Guilherme de Barros. Grande satisfação de participar desse último episódio aí da série sobre a técnica funcional da Lei de Deus. Uma grande alegria. Estamos encerrando esse trabalho para abrirmos outro em breve, né? A minha frase aqui que eu separei fala o seguinte: a grande diferença entre os dois estilos de vida, seja do homem velho e do homem novo, consiste no fato de que no novo a inteligência não é usada a serviço dos instintos, mas com a finalidade de compreensão. Passar lá para Elemara, do Rio Grande do Sul. Ei, Ele! Olá, meus amigos do Portal Pensar. É com grande alegria e com o coração também apertadinho que vamos concluir essa obra de Pietro Baldi. O coração apertadinho que sempre quando termina um livro dele, sempre dá um gostinho de quero mais, uma vontadezinha de começar tudo de novo, a mesma obra. Mas é um grande prazer estarmos aqui com vocês para mais esse episódio. Do livro A Técnica Funcional da Lei de Deus, de Pietro Baldi. Este novo estudo nos leva a um mais alto conceito de Deus, mais verdadeiro do que o atualmente possuído, um conceito independente das humanas divisões religiosas, conceito universal porque alcançável através das vias racionais da ciência. Uma concepção antropomórfica da divindade é necessária para as massas subdesenvolvidas que, para poder imaginá-la, precisam reduzi-la a seu nível mental. Para tais seres, a capacidade de compreender um conceito é fato básico para a sua aceitação, o que exclui o conceito da lei, que para eles é uma abstração inconcebível, ainda que corresponda à verdade. Estes preferem crer, aceitando de outras soluções, já prontas, porque é menos cansativo pensar e resolver por si mesmos os problemas que naturalmente ainda são incapazes de aceitar. Porém, também é certo que alguns indivíduos excepcionais, sabendo pensar, têm necessidade de uma representação mais avançada que mais se aproxime da realidade e exprima mais exatamente o conceito verdadeiro de Deus.
e é bom expô-la a fim de que as pessoas comecem a habituar-se a essa nova aproximação e a uma visão mais clara, porque este é o objetivo da evolução, que deverá arrastar com o seu impulso todos os seres no futuro. Sei bem que essas indagações não são adequadas para conquistar a popularidade de um escritor, mas quando o indivíduo chega a compreender, mesmo se as massas não interessam essa compreensão e permanecem surdas às suas palavras, ele deve falar a fim de que possam compreender aqueles que já estão capacitados e muitas vezes ansiosos por tal alimento. Por isso, quisemos oferecê-lo com a convicção de cumprir um dever em relação àqueles que estão maduros, porque pode ser-lhes de vital importância, embora seja indiferente para os evoluídos. Bom, pessoal, então estamos aqui nesse momento buscando finalizar essa etapa de nosso estudo. Claro que ela vai desdobrar novos horizontes para nós, do ponto de vista de conhecermos outras obras do professor Ubaldi, mas nesse momento nós estamos chegando ao final de um ciclo. E é muito interessante que nesse último capítulo o professor Ubaldi vai nos falar das perspectivas futuras do homem, quando ele enfatiza como tema principal do capítulo as conquistas espirituais desse novo homem, não do presente, mas do novo homem do futuro. É interessante porque essa nomenclatura de novo homem, homem novo, eu achava que era uma nomenclatura que surgiu com a doutrina espírita, com a literatura espírita, né? Especialmente as obras do Chico Xavier, né? Traziam esse conceito de homem novo, mas estudando a gente descobre que isso está lá em Paulo, né? Nas cartas de Paulo, em mais de uma, ele fala explicitamente dessas expressões, o homem velho e o homem novo, ou novo homem. E aí Pietro Baldi vai trazer para nós alguns ângulos acerca dessas características que definirão ou que definem essa nova criatura, né? Esse novo ser que se edifica a partir de uma perspectiva espiritual da vida. E o professor Baldi vai começar o capítulo fazendo um contraponto entre duas mentalidades ou entre duas formas mentais, que seriam a forma mental infantil e a forma mental que ele chama de adulta. E aí eu passo a bola para o Gui para ele trazer para a gente algumas contribuições. Em que consiste a dicotomia decorrente dessas duas formas mentais apresentadas por Ubaldi, Gui? Ô Thales, na verdade nem é exatamente uma dicotomia, porque elas não são antagônicas. Mais do que antagônicas, elas são complementares, como uma evolução da outra, né? O Ubaldi ele cita que é preciso passar por um patamar menos elevado para se atingir um maior. Esse estado de infância em que se encontra a humanidade só pode ser superado naturalmente ao se passar por ela, sofrer as dores, que ele trata bastante, né, nesse livro, mostrando, sofrendo os impactos de ir contra a lei, o homem aprende a respeitar a lei. E essa é a principal diferença. O homem adulto, ele observa o funcionamento da lei, ele compreende o funcionamento da lei nos seus detalhes, e ele então passa a se movimentar de acordo com a lei para evitar esses choques, esses embates e, naturalmente, a consequência deles, que são as dores. Então ele vai falar aqui, por exemplo, a infância é uma fase necessária na evolução dos indivíduos, dos povos e da humanidade. A gente percebe a correlação da lei que atua nos diversos níveis da mesma forma. Assim como nós temos a nossa infância, também as sociedades e as humanidades têm também o seu período de infância. E a grande diferença entre os dois consiste nesse fato, né, de que a inteligência agora no homem adulto não é usada mais com a finalidade apenas a serviço dos instintos, mas, sobretudo, com a finalidade de compreensão, de bem viver, de bem servir e assim por diante. O Edson até apresentou, né, Edson, uma frase aí que está nesse primeiro trecho, que a gente pode até reler aqui. Começar hoje
ao usar a inteligência para compreender a lei que tudo dirige, em vez de usá-la para a satisfação dos próprios instintos, significa entender o pensamento dessa lei, conhecer as suas diretivas e poder colaborar livre e responsavelmente com elas, em lugar de tolerá-las cegamente. Com este passo adiante, a posição do indivíduo diante da vida muda completamente. Só para contar para os amigos aí que nós estamos trabalhando num projeto de estudo da lei e de seus princípios. E em breve a gente vai trazer aí, né, Thales, para a turma aí, se Deus quiser, um curso sobre leis e princípios que está na apostila elaborada pelo pessoal do CELNIT. Aliás, um abraço para a turma lá do Rafael, do Centro de Estudos Ubaldianos de Niterói. Fizeram uma apostila chamada Ciência da Redenção. Nós escolhemos lá o trecho que trata de leis e princípios, exatamente para a gente estudar as 7 leis básicas aí que constam da obra de Ubaldi. Isso mesmo, Gui. Lembrando que a apostila é inspirada na obra Senda Redentora, né, de Gilson Freire, onde o Gilson vai desdobrar lá, né, o espírito Adamastor vai desdobrar lá todas essas questões aí, à luz da filosofia, né, e do pensamento de Pietro Ubaldi. Isso aí. Aqui, ó, deixar um outro trecho aqui, final, né, que fala sobre isso, que fala o seguinte: o próprio eu não é mais isolado, rebelde, repelido, mas torna-se um elemento do grande organismo universal dirigido pelo pensamento de Deus. Então o Ubaldi ele fala na grande síntese, né? Imaginar a força de uma sociedade que se tornou organismo. E é exatamente isso. A humanidade está destinada a ser composta de indivíduos mais maduros que vão se unir, tendo a lei por princípio, por base, introjetada na própria intimidade, de maneira que cada vez mais precisaremos de menos leis externas, cumprindo então o ordenamento da lei interior dos fenômenos, né? A lei divina. Bacana, hein, Gui? E quando eu estava lendo sobre essa parte dessas duas mentalidades, né, num texto de Ubaldi que é moderno, né, fazendo esse contraponto, essa metáfora, eu remeti mais uma vez a Paulo, que eu já citei. Em 2 de suas cartas, pelo menos, ele usa essa imagem, né, do contraponto entre a mentalidade adulta e a mentalidade infantil. Lá na carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 11, uma perícope que está intitulada assim, Chamada de Atenção, Paulo escreve: muitas coisas teríamos a dizer sobre isso, e a sua explicação é difícil, porque vos tornastes lentos na compreensão. Pois uma vez que com o tempo vós deveríeis ter vos tornado mestres, necessitais novamente que se vos ensinem os primeiros rudimentos dos oráculos de Deus, e precisais de leite, e não de alimento sólido. De fato, aquele que ainda se amamenta não pode degustar a doutrina da justiça, pois é criancinha. Os adultos, porém, que pelo hábito possuem o senso moral exercitado para discernir o bem e o mal, recebem o alimento sólido. Então Paulo já faz esse contraponto, né, do nível de maturidade espiritual dos seus destinatários, quando redigiu a carta. E também na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, se eu não me engano, deixa eu pegar aqui, ele escreve assim: Quanto a mim, irmãos, não vos pude falar como a homens espirituais, mas somente como a homens carnais, como a crianças em Cristo. Dei-vos a beber leite, e não alimento sólido, pois não o podíeis suportar. Mas nem mesmo agora podeis, visto que ainda sois carnais. Com efeito, se há entre vós invejas e rixas, não sois carnais, e não vos comportais de maneira meramente humana? Quando alguém declara, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não procedeis de maneira meramente humana? Então é interessante, né? Essas muito posturas, bom, né? Essas posturas que ele identificou, né, nos seus ouvintes, né, nos seus filhos espirituais, refletem justamente que são ainda crianças espirituais ou homens carnais. Eles estão preocupados com invejas e rixas, ao passo que a mentalidade adulta espera-se essa última frase que você trouxe aí, Gui, que foi inclusive a que eu li na abertura também, que é de cada um se tornar um elemento do grande organismo universal, sem rixas, sem lutas, né, mas com espírito de colaboração, como o Ubaldi tanto enfatiza em toda a sua obra, né, desde a grande síntese até a obra O Cristo. Então agora nós vamos caminhar um pouco mais em outro contexto de dicotomia, que é quando o Ubaldi, ou de bipolaridade, ou de dualidade, quando o Ubaldi vai falar do contraponto entre a ciência e a religião. E ele vai trazer alguns elementos para a gente nesse capítulo também,
que ele trouxe em outros capítulos da obra. Então, como que o Baldi entende essa dualidade ciência e religião? Elas são excludentes ou podemos entender que ciência e religião elas são complementares entre si? Bom, aí também não há dicotomia. Elas se complementam. Então o Baldi diz assim, ó, que para o homem evoluído, ou seja, o homem adulto, a religião se torna científica e a ciência se torna religião. Aí ele tem uma frase dele aqui que eu anotei também, que eu adorei, que ele diz assim, ó: por sua natureza, a ciência não pode ser ateia. Como poderia sê-lo se a ciência perscuta continuamente o funcionamento de todos os fenômenos? Ninguém mais do que o homem de ciência para sentir a presença de Deus no material que estuda. Então, em razão disso, o que o Baldi entende que a ciência nega é aquela figura religiosa de Deus, daquele Deus antropomórfico, velhinho, de barbinha branca, sentada num trono com um cajado na mão. A ciência não entende Deus dessa forma, mas de uma outra forma mais profunda, de uma energia maior que ordena todo o universo. É muito interessante quando a gente vê o Baldi fazer esse contraponto, porque ele dá a entender que ele está falando que os cientistas são maduros, né, que os religiosos são infantis. No primeiro momento a gente pode pensar isso, mas não é bem verdade, né? Assim, quando ele fala que a ciência não pode ser ateia, o que nós vemos a mancheias pelo nosso mundo são cientistas que se posicionam como, né, adeptos do ateísmo, né, ou desvinculados de qualquer princípio de transcendência ou de espiritualidade. E muitas vezes os argumentos usados pelos cientistas, no sentido de combater pensamentos religiosos ou conceitos de espiritualidade, às vezes eles são tão pueris quanto a própria fé cega, muitas vezes, que caracteriza, exato, né, a religião de muitos que ainda não entendemos em profundidade o papel da religião. Então nós vemos que esse homem aqui, que é o cientista, né, que está investigando o pensamento de Deus, e ele se vê investigando o pensamento de Deus, ele ainda é homem de exceção, pelo menos aquele que faz isso conscientemente. Eu me atrevo a dizer isso, né? Que o mais comum é a gente achar aquelas posturas mesmo de pessoas enraizadas em atitudes totalmente antirreligiosas ou anti qualquer expressão de espiritualidade, por dizer assim. Então, essa síntese que o Baldi propõe é de fato do homem do futuro, né? Esse homem que vai conseguir aliar essa pesquisa, que seja acadêmica, que seja esse senso investigativo, racional, a toda essa busca, né, do aspecto do transcendente, da fé, do sentimento. Isso ainda é uma síntese que nós não fomos capazes de concretizar ainda. Thales, a expectativa também é que a gente possa oferecer aos homens da ciência uma visão mais adiantada da divindade, né? E o Baldi vai falar sobre isso, ora. Eles são contra essa visão realmente antropomórfica que a Eliamara falou, mas à medida que avança o amadurecimento, naturalmente nós vamos encontrando versões mais elaboradas para descrever a divindade, que não são fideísticas somente, né? Ou seja, que não são místicas, no sentido pejorativo da palavra, né? Ou alegóricas apenas, mas que sejam dignas, né, de um pensamento mais maduro a respeito de Deus. Eu me lembrei aqui, foi daquela citação que o Dauro sempre nos falava no Pode Saber, lá no Portal Saber, de Louis Pasteur: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Bacana, que quando você falou, eu achei que você ia citar o prefácio lá do André Luiz, nos Domínios da Mediunidade, que o Dauro também gostava, né? Eu peguei ele aqui, deixa eu ler um pedacinho. Químicos e físicos, geômetras e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do espírito, porque, como consequência de seus porfiados estudos, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer, por falta de matéria, a base que lhes assegurava as especulações negativistas. Os laboratórios são templos em que a inteligência é concitada ao serviço de Deus. E ainda mesmo quando a cerebração se perverte, transitoriamente subornada pela hegemonia política, geradora de guerras, o progresso da ciência, como conquista divina, permanece na exaltação do bem, rumo a glorioso porvir. O futuro pertence ao espírito.
Muito legal, né? É isso aí demais. Nossa, o Balde vai cumprir, lindo. né? Eu não sei o que vocês pensam, mas eu acredito que o Balde, nesse sentido de arauto da civilização do terceiro milênio, ele talvez ajude realmente a cumprir essa expectativa de deslindar para nós uma religião mais científica. O Balde ele fala aqui, né, que não é uma religião, é somente uma construção fideística não fundada na realidade, mas pela observação dos fatos, de repente até através das próprias leis, né, observação das leis e seus princípios de funcionamento, nós possamos perceber Deus. É como ele fala aí, né, os astronautas, nós vamos abordar isso aí mais na frente, né, Thales? Foram, não encontraram Deus numa localização específica, julgam que ele não exista, mas na verdade esbarram nas suas leis. Ou seja, esbarram em Deus se não o percebem, né? Esse exemplo do astronauta que você deu é o exemplo de puerilidade que eu estava querendo dizer, né? Isso. Olha a puerilidade do argumento. Então ele fala assim, essa crise das religiões, e inclusive aquele trecho que eu li, né, falando que o velho cai por ser abandonado pela vida às margens do caminho da evolução, nós vemos isso acontecendo com as religiões, não é só da Igreja Católica, mas muitas igrejas, muitas religiões passam pela mesma situação, jovens absolutamente desinteressados. Não é só culpa das atrações, das seduções dos tempos modernos, das muitas distrações que a vida hoje nos oferece, mas também das religiões que não se modernizaram, não se adaptaram, né? Tratam Deus, como o Balde diz aqui, só com elementos de fanatismo e superstição, que estão fadados a serem superados pelo tempo, naturalmente. Nossa, Gui, perfeito isso que tu falou aí sobre as religiões. É bem isso aí também, concordo plenamente. Mas a religião não vai morrer, né, Elia? Assim, ela vai, porque não, ela tem que se modernizar. Se modernizar. Ela tem que se modernizar, E é algo tão, digamos assim, entranhado no espírito humano, a nossa forma de ser é religiosa. Então, naturalmente, quando essa voz ressoar, vai acontecer aquilo que Jesus previu, né? As minhas ovelhas me conhecem, elas ouvem a minha voz. Quando, né, esses pastores aí chegarem em nome de Jesus e falarem dentro desse novo... dessa nova perspectiva religiosa, certamente a religião vai ressurgir nova, como diz o Balde aqui, né, com uma veste nova. Eu só queria chamar a atenção para um detalhe aqui que eu gostei dessa parte que o Balde escreve, que ele elucida mais isso que a gente está conversando, né? A ciência não é contra o espírito e nem contra Deus. Ela só não pode aceitar os produtos de uma forma mental de sonho, as relativas e instintivas construções fideísticas não fundadas na realidade. Bastará dar tempo à evolução, a fim de que as massas atinjam um nível mais alto, e o antagonismo entre a ciência e a fé desaparecerá, como também desaparecerá o ateísmo da ciência. É a mesma coisa que o André Luiz fala lá, né? É isso aí. Na introdução dos domínios da mediunidade. Ô, Thales, só para dar um gostinho, assim, né, pro pessoal que tá ouvindo, para vocês terem uma ideia também. Dentro do estudo de leis e princípios, lá da apostila da ciência da redenção, nós vamos estudar uma lei que é a lei de diferenciação. Nós vamos estudar as religiões dentro da lei de diferenciação. Por quê? Porque as religiões, elas são tomadas por elementos interpretativos. Mesmo do Evangelho, você tem inúmeras escolas de interpretação do Evangelho, maneiras diferentes de perceber os mesmos temas, né? Mas a lei não. A lei, a percepção da lei, ela não é sujeita à interpretação. Não sei se vocês pensam assim, mas para mim é muito claro. Você olha uma lei da física, da química, e mesmo você observando leis que regulam o funcionamento do universo moral do ser humano, da sociedade, você pode inferir pela própria vivência, porque todos nós estamos em contato com as leis. Então não tem interpretação, a gente é como se fosse um binóculo, uma luneta pela qual nós olhamos e vemos a realidade acontecendo. Então, se nós descrevemos uma teoria e todos os fatos apontam, né, tudo aquilo que se espera a partir dessa teoria acontece, nós temos muitos vestígios, muitos indícios de que aquela teoria, ou seja, aquela lei que nós estamos descrevendo, ela de fato confere com a realidade. Então nós vamos descrever a lei que está na base de vários fenômenos diferentes, a mesma lei acontecendo sobre várias formas. Então é muito rico o estudo, porque ele vai nos permitir analisar o fenômeno religioso como um aspecto específico de manifestação dentro de uma lei que é muito mais profunda. Maravilha aqui. Dentro desse contexto que a gente está discutindo, né, dessa
desse contraponto entre a ciência e a religião. Como nós já falamos um pouco, o Baldi vai nos falar da nova religião do futuro. Ele vai detalhar alguns aspectos interessantes para a gente. E aí a pergunta que nós vamos atacar agora é a seguinte: em que consiste essa nova religião do futuro? Como que o Pietro Baldi relaciona isso ao entendimento das ideias de sistema e antissistema que estão onipresentes em sua obra? E diante disso tudo, a nossa ciência, ela poderá chegar à compreensão de Deus? E isso é algo palpável ou trata-se de um sonho? Thales, essa pergunta é fantástica, né? Acaba que todos nós aí já respondemos um pouco, mas a nova ciência, né? A nova religião será uma coisa fantástica. Será uma religião científica ou uma ciência religiosa. A nova religião do futuro terá o equilíbrio dinâmico entre esses dois aspectos, entre religião e ciência. Uma deixará de ser manca, causada pela hipertrofia materialista, e a outra deixará de ser cega, causada pelo fanatismo ortodoxo. A religião do futuro terá como objetivo a destruição dos muros existentes e a construção das pontes no lugar. A compreensão e a colaboração, como você mesmo disse, serão as atitudes. Deus será colocado como lei diretora do funcionamento universal. O monismo, a ideia fantástica que a gente encontra no livro A Grande Síntese, será a ideia a ser estudada. O religioso do futuro, a pessoa presente nessa religião aí, será de forma manifesta pela filosofia, porque nada mais nada menos a filosofia é o encontro entre o equilíbrio entre a religião e a ciência. Filosofia no sentido puro e aplicado da palavra. Então, chegaremos ao ponto onde não será mais necessário templos, pois o único lugar que nós precisaríamos ir será em nós mesmos. E a ideia de sistema, paraíso, reino dos céus, nirvana, ordem, espírito e, consequentemente, os opostos, né? Inferno, antissistema, matéria, purgatório, umbral, serão compreendidos de uma melhor forma. Será descoberto que na profundidade do nosso universo, do nosso antissistema, existe um sistema harmônico e perfeito, cuja ordem é inviolável. Descobriremos que o mal, as dores, a morte, as trevas, a ignorância não passa de uma casca, cujo núcleo é feito de felicidade, conhecimento, luz, vida. Ou seja, descobriremos o sistema dirigindo a ordem do nosso antissistema. Então, é basicamente isso, assim, que Maravilha, Edson. Responder a essa pergunta, porque é muito fantástica, né? Ela em si. Ô Edson. Lindo demais. O Edson está descrevendo aí, me veio uma metáfora na cabeça aqui, o Edson, o seguinte, que é como se Deus estivesse nos tirando para dançar num baile o tempo inteiro. Só que nós ficamos distraídos com o nosso headphone, cada um querendo dançar a sua própria música. E aí tá tocando bolero e nós estamos querendo dançar samba. Aí começa a tocar samba, nós estamos querendo dançar tango. E a gente fica nessa viagem solitária aí, dançando, e na verdade batendo cabeça no salão, né? Enquanto Deus está querendo reger uma orquestra, digamos assim, uma música, uma dança incrível para nos envolver, permitindo que a gente crie também, mas naturalmente seguindo as leis, né? Que a lei seria representada talvez por esse ritmo que é imposto de alguma forma, né? Para que toda a criação se harmonize. E a gente é meio que surdo a esses convites, né, Edson? Sem dúvida. A gente está aprendendo ainda, né, a essas questões, né? Primeiro a gente tem que descobrir se realmente existem essas leis, né? A gente está nesse processo ainda de amadurecer essa ideia. No dia que a gente aprender que realmente existem leis, igual existe a lei da gravidade, né, a lei do atrito, enfim, essas leis físicas aí que estão presentes no nosso dia a dia, e a gente perceber que as leis morais existem também, né? E isso tudo é uma lei só, uma lei única, uma lei de ordem, de harmonia. No dia que nós percebermos isso com profundidade e tivermos a certeza que isso faz parte da nossa vida, aí a vida, o universo vai se abrir de uma forma totalmente diferente do que hoje é, né? Hoje ele está velado, hoje ele está fechado porque a gente só percebe o que é material, infelizmente. E as questões espirituais, as leis espirituais que também fazem parte do nosso universo, e infelizmente a gente ainda não está percebendo da melhor forma possível. Quando a gente tiver essa perspectiva,
o universo vai ser outro. Agora, Thales, eu queria comentar uma coisa. Tem uns detalhes nesse capítulo que o Bald ele enfatiza que é interessante a gente evidenciar. Tem uns trechos em alguns parágrafos que em todo momento ele está evidenciando o momento histórico aonde ele está escrevendo esse livro. Esse livro aqui foi escrito em 1969 e a gente tem o advento aí do homem à lua. Então a ciência aí nesse processo aí tá no auge, né? Tá vivendo uma época extremamente extraordinária aí, né? Os limites do nosso planeta foram passados, né? E o Bald, ele vai até comentar isso ao longo do capítulo, a gente vai comentar isso, ele dá exemplos, né, a respeito disso aí, mas ele está evidenciando que esse processo, nesse ano aí de 1969, o planeta está passando por uma fase, né, uma fase evolutiva aí. Então a gente, por exemplo, só para evidenciar a questão, no início do capítulo, né, ele coloca: o homem hoje está superando a fase para chegar àquela. Ele atravessa uma crise de desenvolvimento que o conduzirá a um nível evolutivo mais alto. Parágrafo 13 coloca: hoje, porém, se começa a entrar na fase da maturidade. No parágrafo 15 ele coloca: encontramos-nos de fato num período de passagem do velho ao novo. 11, porque vivemos uma fase ativa de transformismo. Enfim, né, ele está evidenciando aí que essa fase, onde esse capítulo foi escrito, marca, né, um processo histórico aí, onde o homem começou a entrar no mundo, né, no próximo mundo aí de regeneração. Como o Guilherme falou no início, nós estamos saindo da infância e entrando no reino adulto. Nesse ano aqui foi quando começou. E o marco disso é o homem na lua. E interessante que o Bald vai trazer essa perspectiva aqui no capítulo, porque o início do capítulo é praticamente focado na ciência com relação à religião, né? E aqui a gente vai ver que ele evidencia a ciência aqui como o processo natural que vai substituir a religião, praticamente, né? Se a gente, pelo menos na minha interpretação, assim, vai chegar a um ponto que a ciência ela vai ser religiosa mesmo, como ele coloca, vai ser inspirada, vai ter a fé como parâmetro de contraponto aí e de equilíbrio. E depois, na próxima parte que a gente vai entrar daqui a pouco, ele vai evidenciar a questão do trabalho. Então são os dois aspectos aí importantes que estão bem fortes nessa época na qual o livro, a perspectiva do terceiro milênio aí começa, a questão da ciência e do trabalho. Bacana, Edson, muito, muito importante esse destaque que você fez, porque a gente vê, né, que tá num contexto histórico, né? O Bald, ele tá escrevendo olhando para a época que ele tá vivendo também, né? Ele lança mão desses elementos para, com certeza, né, trazer as suas ideias transcendentes, mas aplicá-las nesse momento aí da grande transição. A gente lembra dessa questão de 2019 que foi tão falada, né? Assim, são 50 anos depois dessa publicação desse livro, né? E 2019 foi esse ano aí marcante, né? Tem sido marcante por várias questões. Põe a gente para pensar mesmo. E eu fiquei aqui pensando só em mais um detalhezinho que ele trouxe dessa parte, que eu achei muito interessante, que você já falou de alguma maneira, eu só queria destacar mesmo, né? Reforçar. Ele descobrirá que, diz o Bald falando desse homem, né? Desse novo homem que está surgindo, ele descobrirá que na fenomenologia universal há uma íntima realidade constituída pela presença do sistema na profundidade do antissistema. Isso é, da presença de uma ordem perfeita e inviolável, à qual a desordem do antissistema está sujeita. O sistema é senhor do antissistema. Ordem que enquadra e disciplina aquela desordem, dominando-a. Não estamos separados dos mananciais da existência. Eles continuam a irradiar-nos através da cortina de negatividade do antissistema e podem alcançar-nos, mas à medida que o permite a transparência de nossa atmosfera, que se faz cada vez mais sutil, tanto mais evoluímos, subindo para o centro que é o sistema. Então é fruto natural, né? Conforme a gente vai evoluindo, despertando os nossos potenciais perceptivos e receptivos, a gente vai cada vez mais acessar essa realidade profunda que é a ordem do S, encastelada, né, assim, encrostada como núcleo, né, do antissistema, que está apenas na periferia e na superfície. A questão da desmaterialização nossa, né, quanto é necessário. E também a questão da introspecção. Isso. Vai chegar a um ponto que vai ser insustentável da gente não fazer isso. Praticamente vai ser um paradigma aí onde só vai reencarnar quem já tem esse hábito, esse aspecto de
de fazer as suas reflexões, né, e estar aí trabalhando na sua reforma íntima, né, vai ser um aspecto comum, né, de cada um de nós. Então vamos aproveitar, Edson, aproveita a sua fala aí, Edson, conta um pouquinho do projeto novo que tá desenvolvendo, já gravou vários episódios aí, né, conta pro pessoal aí, aproveitar e fazer um jabá das novidades. Pois é, então, nós estamos aí trabalhando aí em fazer uma série nova no portal, que vai se chamar Revivendo Pietro Baldi, né? A gente sempre se questionava aí, por que não falar da vida de Pietro Baldi? A gente estuda os livros dele, mas não comenta sobre a vida dele, assim, como um todo, né? Dá uma síntese, dá um panorama de como foi a vida dele. Então a gente vai fazer isso aqui no portal, a gente vai trazer esse aspecto aí para os ouvintes, né? Já a gente vai estar lançando o primeiro episódio aí. Mas já gravou vários, né, Edson? Já gravou uns 5 ou 6 aí, pelo menos? Já gravamos 6, vamos gravar mais 2 aí, já está agendado já. E tem mais surpresas ainda, não vou contar aqui, vou deixar vocês na expectativa. Maravilha. Mas vamos aí, daqui a pouco eu lanço o primeiro episódio e espero que vocês gostem, hein? Foi construído com muito carinho. Esse aí, no final aqui eu vou chamar também, Thales, um convidado especial aqui que vai estar na próxima temporada do Baldi Pod, dos livros, né, que a gente estuda aí do Baldi, e a gente vai contar rapidamente qual livro vai ser, e esse amigo vai dar uma palavrinha aí para vocês que estão ouvindo. Excelente, né? Muitas boas novas para nós aí, com a chegada de novos amigos e com novas frentes de trabalho que estão, né, se descortinando. Muito bom, vamos em frente. Então, o Baldi já nos falou, né, dessa presença dessa ordem subjacente à aparente desordem da periferia do antissistema. E dentro desse contexto, então, ele vai explorar ainda um fato histórico que o Ellison bem pontuou aí, que é a questão da chegada do homem à Lua, né? E aí houve um episódio que eu vou deixar pro Gui contar pra gente, né? Não vou dar um spoiler aqui alguns minutos antes, mas que se refere ao endereço de Deus, né? Se a gente pode pensar em Deus como um ser que habita um local específico, onde que Deus deve ser procurado, Gui? Responde para nós essa. Bom, Thales, o Baldi, nesse trecho, ele lembra aquela história do astronauta, né, que visitando o espaço, riu porque não encontrou Deus ali presente, né? Mas, naturalmente, Deus não está num local físico, ele está no imo das criaturas, no imo da criação. Como nós estamos em um universo invertido, né, que o Baldi chama de antissistema, tudo aqui, as externalidades, isso está bem representado pelo fruto proibido, né? Porque a essência do fruto é a semente, é onde está a sua genética, a sua identidade. E, no entanto, nós comemos o fruto, ou seja, nos satisfazemos com aquilo que é externo. A matéria é o que encobre a verdade, é a ilusão que encobre a verdade. Quanto mais primitivo o homem, maior é essa ilusão. Então, procurar Deus nos aspectos externos, certamente nós não vamos encontrá-lo. Nós temos que buscar no interior das coisas, dos fenômenos, da ciência das coisas e de nós mesmos. O Baldi fala que a evolução consiste exatamente nisso, né, num desenvolvimento nervoso, cerebral, mental, exatamente porque Deus é pensamento, então ele só pode ser procurado no íntimo do ser. Pois é, eu vou trazer aqui mais um pouquinho de Paulo. No mesmo capítulo lá que eu trouxe a ideia dele comparando, né, alimento sólido, alimento para crianças, capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios, versículo 16, Paulo escreve o seguinte: Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus é santo, e este templo sois vós. E ainda, na Carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, ele fala assim: Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que está em vós e que recebeste de Deus, e que, portanto, não pertenceis a vós mesmos? Alguém pagou alto preço pelo vosso resgate. Glorificai, portanto, a Deus em vosso corpo. Maravilha, Thales, e o reino de Deus, como é, né, o sistema proposto por Baldi, como Deus é espírito, é pensamento, né, por assim dizer, não pensamento nosso, porque o nosso pensamento, como nos diz André Luiz, ainda é material, né?
mas é puro pensamento, espírito, então o seu reino também não pode também vir com aparências exteriores, né? E isso aí Lucas diz lá no capítulo 17, né, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, o que Jesus fala? O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Então o reino também, assim como Deus, não vem com aparências exteriores. Isso é muito bom a gente lembrar, porque quando a gente fala da reconstituição do reino, através da capacidade dos homens de interagirem como organismo, nós não estamos falando dos aspectos exteriores, mas de uma compreensão tal da lei que torna todos irmãos, né, sinérgicos, harmonizados no movimento e nas ações. Beleza, maravilha, Gui. Tem uma frase que o Guilherme falou e ele me lembrou aqui, ó. A grande descoberta do homem adulto consistirá em adquirir consciência da presença do sistema no fundo do antissistema, isto é, da primeira fonte do existir. Então a ciência compreenderá a lei e terá encontrado Deus. É exatamente o que o Guilherme falou, né? A questão interna, como a gente já falou anteriormente, do núcleo, né? O Deus imanente, né? No fundo a gente está correndo atrás desse Deus imanente que é interno, que governa intrínseco, né, as questões nossas aqui externas. No dia que a ciência tomar parte disso e ver que isso é lei, né, e está ordenando tudo aqui fora, a gente terá encontrado Deus, né, de forma científica. E reforçando a ideia dos astronautas, né, que o Gui trouxe aí, né, que os astronautas se gabaram de não ter encontrado Deus no céu, né, quando chegaram lá na Lua. E aí o Baldi pergunta, né, mas pensaram eles em encontrar um Deus com imagem humana? Eles encontraram leis que revelam a presença de um pensamento sábio e expressas por uma vontade de ferro, às quais prestaram obediência. Isto é Deus. Eles o tocaram e não o viram. Olha que bacana, né? E essa questão dele colocar que ela se expressa como uma vontade de ferro, né? Isso. Lembra o determinismo das leis, assim, né? Você pega lá a equação de Newton da gravitação, né? Tem uma constante de valor definido, né? A relação matemática entre a força, a distância, as massas, ela é dada, ela não há o que discutir, né? Se você pegar, né? Por isso que na obra de Ubaldi, Thales, nós vamos encontrar, como a gente encontra qual a definição de Deus na obra espírita, inteligência suprema, causa primária das coisas. Na obra de Ubaldi, nós vamos encontrar descrições de Deus como lei, vida, verdade e amor. Então são 4 aspectos, né, que para nós representam Deus. A lei é uma delas, né? Então são 4. Né? Lei, verdade, vida e amor. Maravilha, Gui. E diante desse fato de que, né, o endereço de Deus é a intimidade da criatura, né? Nós somos o templo em que Deus habita, o Baldi então vai chegar à conclusão lógica, que é a evolução é um despertar de qualidades espirituais. É uma reconstrução da parte do interior do ser a decaída e pertencente ao sistema. É esse encontro né, de Deus em nós, né? Encontrar Deus nesse íntimo do mais íntimo que há em nós. E a gente só consegue fazer isso navegando para dentro, né, Elison? Assim, a gente vive a nossa experiência humana, a gente vive as nossas relações uns com os outros, mas o ponto de encontro, né, a fonte, de fato, o local, se é que a gente pode chamar de local, né? Onde Deus se expressa e onde Ele pode ser encontrado é dentro de nós, voltando para dentro de nós verdadeiramente, né? Nessa atitude de interiorização que o Elison nos trouxe, que a gente vai de fato acessar essa realidade, e uma vez acessando essa realidade ela vai se espraiar, né? Ela vai se irradiar através de nós. Eu penso na imagem que é como se fosse uma espécie de uma gaiola com uma lâmpada, e essa gaiola está coberta com um pano, um tecido, e aí você vai levantando esse tecido aos poucos, né? O nosso trabalho é simplesmente o de levantar, né? De tirar esse véu para que essa luz possa irradiar-se. Não é nada mais que isso. Toda essa nossa luta, toda essa nossa peleja, né, do antissistema, nossos embates com nossas dificuldades íntimas, nosso trabalho de reforma interior, nada mais é do que descascar, né? Tirar essa crosta em torno de nós para que a gente se revele como realmente somos, né? Essências divinas enclausuradas, né, em pacotes de matéria. E Thales, aproveitando esse teu gancho aí, eu acho que essa pandemia veio para isso também, né? Pra gente dar uma esguichada mais rápida
nessa coisa do autoconhecimento e da autocura. Sem dúvida, né? Assim, Deus e seus recursos, né? Seus recursos de providência. Sim, sim. Cabe a nós aceitar as corrigendas, né? E nos desbastando por fora para que a nossa luz se espraie pelo universo. Thales, rapidinho, né? A Lemara tocou num ponto aí importantíssimo, né? Que a gente está vivendo uma fase aí de muita reflexão. E nada melhor do que aproveitar essa fase de crise aí nossa, para realmente colocarmos os pés no chão e repensarmos o caminho que nós estamos trilhando. Essa é a fase e isso caracteriza o que nós estamos vivendo hoje. Devemos entrar em processo de reflexão a respeito de tudo que nós construímos até hoje e se realmente estamos satisfeitos para onde nós estamos sendo destinados. Esse é o momento, essa é a fase que caracteriza esse momento atual que estamos vivendo. Nenhuma folha cai de uma árvore sem o conhecimento de Deus e a vontade dele, né, gente? Então... Exato. Em verdade te digo, Jesus falando para Pedro, quando eras jovem, tu te cingias e andavas por onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te conduzirá aonde não queres. E acho que a vida está nos convidando a nos conduzir para dentro de nós mesmos, né, por todos os meios possíveis, por mais que a gente relute, por mais que a gente ache, enquanto jovem, né, que a conquista é externa, conforme ele vai ficando velho, né, como Jesus diz a Pedro, conforme ele for ficando velho, ele entenderá que outro vai nos conduzir, né, Deus nos conduzirá para dentro de nós mesmos. Dando continuidade à nossa linha temporal, o Baldi vai trazer todas essas ideias que a gente discutiu até então para analisar aplicações práticas, né, algumas aplicações práticas dessas ideias. Ele vai dedicar um trechinho do capítulo justamente a isso. Em que consistem essas aplicações práticas dos conceitos que o Baldi apresenta e como que a gente entende esses dois métodos de que ele vai falar, que são os métodos de tipo antissistema e o método de tipo sistema. Nesse aspecto, o Baldi fala o seguinte: o indivíduo sempre que contra a lei, ele terá falido no seu intento, sabe? Tipo assim, quase que um desperdício de encarnação. E aí o Baldi, ele faz um cálculo meio que aritmético, né, aqui, que é para a gente poder dar um impulso, que seria calcular as forças, resistência do ambiente, e que deve lutar também contra a estrutura, a direção e um impulso propulsivo das correntes da vida, ao quais deve juntar-se para a gente subir. E assim irmos melhor em direção ao S, né? No AS, os resultados são transitórios. Aí veio o caos e as nossas lutas, que nós temos diário e, consequentemente, a dor. E quem segue a lei, a subida em direção ao S, vai ter os resultados mais duradouros, que ninguém pode privar, que isso é uma coisa que ninguém vai tirar da gente, nem a morte, porque eles são assimilados como os valores espirituais e definitivamente adquiridos. Ou seja, nunca mais perderemos essa evolução. Acaba que ele falou um pouco da minha questão aqui, sobre a questão do fruto do trabalho, né? A gente pode pegar essa fala sua e dar um exemplo prático para ilustrar para os ouvintes, para evidenciar as diferenças. Vamos imaginar duas pessoas que elas ganham o mesmo salário, só que uma usa esse salário com o objetivo de acumular. Então, a partir de hoje, eu vou ter o objetivo de ser o mais rico do planeta Terra, ou da minha cidade, do meu estado, ou da minha empresa, enfim, da minha família, não importa. O objetivo meu é pegar o dinheiro e acumular. Quero ser poderoso nesse sentido. Isso é o trabalho que ele vai empreender e o resultado, o sucesso que ele busca é um status de poder através do dinheiro. Já um outro ganha o mesmo salário, só que a perspectiva dele agora não é a questão do dinheiro, não é acúmulos materiais, não é cargos, não é bens, né, ilusórios, fictícios. A perspectiva dele é aprender o equilíbrio entre o necessário e o supérfluo. Então, eu vou gastar o que eu tenho de forma que supre a minha necessidade e apenas isso. Não vou comprar nada que seja desnecessário. Eu vou empreender o que eu ganho com o objetivo de eu aprender isso. E a gente vai lembrar aqui no Livro dos Espíritos o conceito de trabalho, né? Trabalho é toda ocupação útil.
né? Tá na pergunta 675. É a ideia, é a essência do trabalho. Então, são duas perspectivas diferentes. Um almeja o fruto em si, e esse fruto, infelizmente, é ilusório, é duradouro. E o outro já é diferente, porque ele pode não conseguir determinada coisa que ele está trabalhando naquele momento, mas a perspectiva, a virtude que ele busca, ele vai conseguir mais cedo ou mais tarde. Ele vai ser equilibrado na questão do necessário e do supérfluo, mais cedo ou mais tarde. E quando ambos desencarnarem, por exemplo, um vai ter perdido tudo, não vai sobrar nada, enquanto que o outro vai levar consigo essa conquista. A questão do equilíbrio aí, isso não é tirar de nós. Essa qualidade, essa questão da personalidade, de adquirir qualidades, não é tirar de nós. Esse é o tesouro que Jesus evidencia no seu evangelho. Onde a traça, não corrói, enfim. Já o outro sim, esse tesouro aí corrói muito, e inveja, e disputas vão ocorrer de forma extremamente desagradáveis aí. E ele vai ter que tentar sustentar isso com todas as suas energias, e vai chegar a um ponto que vai ser totalmente contraproducente. Então são duas perspectivas diferentes, igual a Elemara colocou aí, um tipo S e um tipo AS. E, Edson, são então 5 elementos para obter esse fruto espiritual, em relação ao trabalho. Ter sido feito honestamente e com convicção para um fim superior, ser para o bem do próximo, haver cumprido o dever sem qualquer interesse ou recompensa material, fazê-lo bem feito e com zelo, ter aprendido levando consigo, através de novas atitudes, o conhecimento adquirido. Gente, eu tava pensando quantas encarnações eu vou ter que vir para conseguir separar o necessário do fútil. Meu Deus, olha, eu acho que mais umas 300. Mas é nosso destino, É isso aí, é igual o Francisco de Assis é o ápice dessa conquista. Esse passo 5, Gui? Eu acho que ele que sintetiza pra gente o objetivo disso tudo, Ter aprendido, levando consigo, através de novas atitudes, o conhecimento adquirido. Tudo isso vai permanecer como nosso patrimônio, constituído pelo mérito adquirido diante da justiça da lei. Valor que fica como propriedade permanente, em benefício de quem o ganhou. E a gente fica pensando nisso, assim, todo esse trabalho que a gente realiza buscando algum fruto, Porque a discussão que o Baldi traz nesse capítulo é se estarmos desprendidos do fruto do nosso trabalho é algo positivo ou negativo. E ele vai mostrar que quando a gente pensa no fruto puramente material, o fruto material ele pode nos levar a aprisionamentos, de fato, Quando a gente está preso de fato a ele, ou preocupado demais com esse retorno material. Mas às vezes uma experiência ela pode ser altamente mal sucedida aos olhos humanos, totalmente uma experiência de derrocada aparentemente do ponto de vista externo, mas ser algo profundamente grandioso para o nosso coração. Aparentemente não houve um fruto de realização exterior, mas houve um fruto de realização interior. Aí a gente pensa na vida do próprio Baldi, que tinha todas as riquezas à sua mão, tinha as fazendas inumeráveis, tinha toneladas de dinheiro e decidiu abrir mão de tudo isso em prol de se dedicar ao seu ideal, trabalhar a sua interiorização, sua comunhão com Deus, para poder materializar em livros toda essa obra que hoje a gente tem em mãos e está podendo se debruçar sobre ela. Então é um exemplo de fruto espiritual. A gente vê nesses 5 passos aí a experiência dele, do próprio professor Baldi, que foi fazer bem, fazer com zelo, sem interesse material, honestamente, para o bem do próximo, e se engrandecer com isso. E que a gente se espelhe nisso, que a gente não leve isso, a gente não leve isso apenas como uma questão de admiração pela figura, mas para que a gente entenda que esse é o roteiro que nos aguarda também. Eu acho que nós estamos homenageando bem essa obra, nesse talvez encerramento aí, porque nos lembra lá, a Elemara certamente se recorda, o Neto, que está aí na técnica e nos ajudando, o início do nosso trabalho, que eu acho que cumpre esses 5 elementos aí. O início do nosso trabalho, não é? Ele se deu o objetivo primeiro de nós estudarmos, de nós cumprirmos, de aprendermos e para levar conosco, através de novas atitudes, esse conhecimento adquirido. Foi a primeira motivação, Elemara? Sim, não tínhamos a intenção de gravar. Nossa intenção não era gravar. Era estudar juntos. Estudar juntos, E aí depois veio, E eu acho que a gente tem feito exatamente isso aqui no Portal Pensar, pelo menos eu sinto que a gente tem cumprido isso, fazendo honestamente
e com a convicção de que pode ser útil, que tem uma finalidade superior, que é divulgar o conhecimento, né? Com a ideia de que vai ser bom para o próximo, com a noção da gente haver cumprido esse dever sem interesse de recompensa material, que a gente faz com alegria mesmo de ver o material chegando às pessoas, né? Ou seja, sem interesse material, com o interesse de ver o material de áudio chegando até as pessoas. E a gente tem procurado fazer, acredito, com o maior zelo possível, com o maior carinho. Isso aí o Neto está de parabéns, porque trabalha incansavelmente na edição, que dá muito trabalho. E é isso, pô. Uma alegria ver esse finalzinho desse capítulo nos remetendo ao início do trabalho lá em 2015. Bacana, né? Eu queria trazer só mais um elemento, né? Eu citei Paulo já umas 4 vezes e eu vou pedir licença para citar mais uma vez, né? Paulo e Pedro sempre andam juntos, né, Elson? Então, para ilustrar isso tudo que a gente está discutindo agora, Carta aos Filipenses, capítulo 3, Paulo vai falar um pouquinho dele, né? Como ele era e como ele passou a ser depois. Ele escreve o seguinte: se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado ao 8º dia, sou da raça de Israel, sou da tribo de Benjamim, sou hebreu, filho de hebreus. Quanto à lei, sou fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, sou irrepreensível. Mas o que era para mim lucro, tive-o como perda, por amor de Cristo. Mais ainda, tudo considero perda pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por ele perdi tudo, e tudo tenho como esterco, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Aí eu achei isso aqui muito interessante, né? Quando ele fala que ele tinha tudo como esterco, né? Tudo aquilo que era o que ele valorizava, que era bom, né? Que era útil, passou a ser o material para a nova plantação que ele começou a edificar, né? A nova árvore que começou a se erguer. Então aquilo tudo serviu como base, né? Como esterco para o crescimento dessa nova planta. Então, os frutos materiais, como a gente viu aí, deixaram de ser a sua prioridade, mas esse fruto espiritual, né, ele ganhou altitudes, né, ganhou realizações que só ele mesmo sabe, né, o quanto que ele amadureceu com todo esse processo, o quanto que ele se engrandeceu. E nós aqui somos convidados, né, por nossa vez, nos lançarmos nesses 5 passos aí, né? Achei esses 5 passos muito úteis. Muito bons mesmo. Vale a pena a gente ter eles em mente, assim, como uma espécie de roteiro, né? Pra gente poder se orientar, o que nos movimenta, né? O que nos mobiliza, né? E se de fato estamos auferindo frutos espirituais das nossas realizações, né? E acredito que todos nós estamos empenhados para que sim, né? Para que tudo que a gente realiza, as gravações que a gente faz aqui, por exemplo, né? E toda a nossa busca, de todos nós, de espiritualização, ela vai, inevitavelmente, né, Elia, que dure 300 encarnações, não interessa quanto tempo, né? Mas vai redundar em frutos espirituais para todos nós. Eu para chegar a ser franciscana, meu filho, Deus o livre. Ô, Thales, e antes que você caminhe aí para o encerramento e eventualmente a despedida aí dessa temporada, né, técnica funcional, eu queria aproveitar para chamar aqui um amigo para apresentar para o pessoal, porque ele vai participar das gravações conosco, serão conduzidas pelo Fred, da nova temporada aí, com o livro Pensamentos. Já está definida a série, um livro muito bacana, direcionado para os jovens, mas eu não vou adiantar muita coisa não, vou convidar aqui o Álvaro. Álvaro, tudo bom, meu amigo? O Álvaro é aqui de Belo Horizonte também. Olá, pessoal, uma satisfação estar aqui participando com vocês, né? Acompanhando de camarote a gravação do último capítulo aí do livro. É isso aí. Ô Álvaro, você leu agora, já leu o livro Pensamentos, né? Terminou recentemente. Se você quiser fazer algum comentário aí, o que a gente pode esperar dessa nova temporada do Pode Pensar, do Balde Pod. E só para contar para vocês também que tanto o Álvaro quanto o Fred, o César, a Andréia, são amigos que vão estar participando conosco. Eles vão se apresentar, estão se apresentando numa série que nós estamos gravando sobre o livro Caibalion, né, as palestras da professora Lúcia Helena. Nós estamos tendo um pouquinho de dificuldade porque nós estamos gravando pelo WhatsApp, está sendo um método novo. O Álvaro está inclusive também participando lá, né, Álvaro, dessas gravações, e lá nós vamos inserir as apresentações de cada um dos amigos novos que estão chegando. O Álvaro é um deles. Ele não vai se apresentar hoje por isso, vai só falar do livro aí, né, Álvaro? Isso mesmo, Guilherme. Assim, a percepção que a gente tem do livro Pensamento, e pelo que a gente lê, inclusive,
que o professor indica, né, quando ele fala do próprio livro, é que é um livro que fecha, de certa forma, a obra, um livro de síntese, e ele se encaixa muito bem na proposta do pensar, né, na sequência que vocês vêm fazendo, né, de obras que, de certa forma, vem introduzindo aí as pessoas ao próprio pensamento de Ubaldi, né? Então é um livro que tem uma proposta prática, assim como a lei de Deus, assim como a técnica funcional, e é um livro que nos auxilia no campo prático da vida. Então ele traz, primeiro, aspectos mais teóricos e depois casos práticos em que Ubaldi apresenta aí essa análise da aplicação da própria lei. Então é um livro que, pela leitura, eu percebi que ele é muito útil, né, precioso, se a gente se dedicar a aplicar o que ele nos recomenda. Excelente, Álvaro. E o Fred é um cara divertido, né, Álvaro? Ele é muito divertido, é um cara dinâmico também, como o Thales. Certamente vocês vão gostar bastante. O Thales conhece bastante o Fred também, né, Thales? Conheço o grande Fred. Fred é pessoa boníssima. É isso aí. Bom, gente, é uma alegria apresentar o Álvaro rapidamente, mas sobretudo a nova série do Ubaldi Pod, com o livro Pensamentos, e nós, eu, Álvaro, todos nós aqui do portal aí, convidamos vocês para continuarem conosco, descobrindo a obra de Ubaldi, e já deixo aqui a minha última fala com grande alegria e agradecimento por ter participado da análise desse livro. Aprendi muito e certamente estou conservando aí os frutos que o Ubaldi diz que devem ser conservados, que é do aprendizado, crescimento em conhecimento e compreensão da lei, viu? Agradeço muito a oportunidade. O estudo dessa obra me ensinou, por exemplo, a minha maneira de ver o mundo e o meu comportamento diante dele e diante das adversidades. Então foi uma obra, um estudo maravilhoso, foi um prazer gravar. E agora vamos começar a obra Pensamentos também, que é outra obra fantástica e que nós esperamos fazer um bom trabalho para vocês. Só expressar um pouco meu sentimento aqui também, porque para nós, né, Thales, eu e você aqui, foi a primeira vez, né, primeiro trabalho aqui no portal, e para mim, assim, está sendo gratificante, tem melhorado muito, né, e isso para mim é maravilhoso. Eu tenho a agradecer muito aos ouvintes aí também que prestigiam o nosso trabalho, né? A gente faz com muito carinho, muita simplicidade, e agradecer ao portal também a oportunidade de trabalho. A gente fica muito gratificante também em participar. E aí a gente fecha aí a técnica funcional da Lei de Deus, que é um livro fantástico, que casa muito com a Lei de Deus, e vamos iniciar o livro Pensamentos aí, que também é um livro muito prático e bate com a nossa realidade atual. Enfim, é sucesso, né? E que a gente possa ser abençoados aí pelo nosso Mestre Jesus em nossos trabalhos. Gratidão é a palavra que expressa aí o meu sentimento. Grande abraço a todos. Bom, amigos, é isso. Para nós foi uma verdadeira honra, né, poder partilhar dessa viagem com vocês. Estamos aqui realizando uma grande jornada. Não chegamos ao fim dela, porque ela é feita de várias etapas. Então, o que a gente pode dizer, com certeza, é que chegamos a um ponto de parada. Um ponto de parada que é marcado pelo fim de um livro, mas claramente a gente vai dando continuidade a esses trabalhos no campo externo, né, na continuação das gravações, na continuação das séries, né, na adesão de novos amigos que vão colaborar conosco, mas acima de tudo, buscando essa transformação de que o Ubaldi nos falou, né, também nesse capítulo e em toda a sua obra. Né? A obra dele não é uma obra de cultura para o intelecto, apesar de ser considerado como uma obra difícil muitas vezes, né? Conceitos complexos, muitas pessoas alegam que não leem porque não entendem, mas ele mesmo fala isso em toda a obra, que o objetivo dela não é cultura intelectual simplesmente, né? Mas é o amadurecimento do ser, é o amadurecimento que ele viveu produzindo a obra e um amadurecimento para o qual ele nos convida a todos, realizando esse caminho, digamos assim, né? Caminhando junto, acompanhando o roteiro do caminho que ele trilhou. Nós façamos o nosso próprio caminho individual, né, particular, único. Cada um de nós é único, ninguém vai ter o caminho igual ao de outro, mas nós somos irmãos de caminhada, né, somos células de um grande organismo, somos cooperadores do Cristo, e o convite é esse. Né, nós vamos fazer essa parada temporária com esse projeto, agradecendo desde já a todos aqueles que nos acompanharam até então, e convidando a todos para que continuem conosco, né,
faremos uma parada apenas para renovar a equipe, digamos assim, né, dar uma arejada e novamente nos lançarmos ao mar e continuar essa nossa busca, nessa busca incessante de conhecimento espiritual, de introspecção, de aproximação com essa obra grandiosa e, em essência, de comunhão cada vez mais profunda com Deus e com seus emissários celestes. Olá, amigos e amigas do Portal Pensar. Eu sou Adriana de Roma. Então, para mim, estudar o livro A Técnica Funcional da Lei de Deus é uma alegria imensa, porque ele abre horizontes inimagináveis. E através do estudo dessa técnica, de como a lei funciona, a gente consegue se descobrir. Eu acho que é um livro não só para aprender a técnica da lei, mas também para mergulhar no nosso íntimo e descobrir as profundidades do nosso ser. Foi uma alegria fazer esse percurso junto de amigos tão queridos. Um beijo a todos. Paz e bem. Amigos queridos, participar desse projeto, do programa da Técnica Funcional da Lei de Deus, do nosso querido professor Ubaldi, foi para mim uma alegria e uma satisfação. Fiquei muito feliz em poder estudar cada capítulo e dividir com os amigos as impressões, as lembranças e as experiências. Espírita como sou, que ama muito a doutrina espírita, sempre que leio o professor Ubaldi, consigo compreender com mais profundidade a experiência, principalmente evolutiva. O professor, ele nos traz detalhadamente, de maneira prática, como ocorre a evolução, como podemos nos conduzir para sermos mais felizes, para evitarmos os erros, as dores. Então, realmente foi uma descoberta e um prazer estar com vocês, entendendo todo esse processo. Muito obrigado, muita gratidão e continuemos assim, estudando sempre mais, buscando essas palavras sublimes que tantos missionários nos deixam, porque elas nos dão força para a vivência do Evangelho, da fraternidade e do amor, que como Jesus nos ensinou. Gratidão sempre e até uma próxima vez. Eu sou Sérgio Chaves, aqui de Angra dos Reis. Olá, pensadores e pensadoras. Aqui é o Luiz, de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. E é com grande alegria, mas também com muito saudosismo, que a gente encerra essa série fantástica desse livro maravilhoso e surpreendente, que é A Técnica Funcional da Lei de Deus. Nesse livro, a gente navegou pelas mais diferentes áreas aí dessa técnica funcional, aprendendo a corrigir as trajetórias da nossa vida, aprendendo a identificar essas trajetórias mal feitas, mal lançadas e podendo de alguma maneira levá-la até o fim e após isso lançar novas trajetórias. Aprendemos mais sobre alguns conceitos muito profundos, como se a criação existe ou não existe, se nós sempre existimos junto com Deus numa forma de uma unidade eterna, quando a gente fala do sistema, e muitos outros conceitos maravilhosos. Eu espero que o próximo livro possa ser de grande proveito para todos nós, como foi o livro A Técnica Funcional da Lei de Deus, o livro Pensamentos, que também, de uma mesma forma, Baldi vai trazer conceitos muito práticos, fáceis de serem analisados e introduzidos na nossa vida. Então, gratidão a todos e vamos lá para a próxima.
Um beijo grande. Então, deixamos aqui o nosso abraço, a nossa gratidão a todos e nos despedimos com um até breve. Fiquem com Deus e nos vemos já já. Conclusão. Chegamos ao fim desta obra. A teoria básica foi desenvolvida nos volumes A Grande Síntese, Deus e Universo, O Sistema, A Lei de Deus, Queda e Salvação, Princípios de uma Nova Ética. Os outros volumes completam essa teoria, desenvolvendo problemas colaterais. Na última parte da obra, como já foi anunciado no prefácio deste volume, descemos ao terreno das consequências e aplicações práticas dos princípios antes afirmados e demonstrados nos citados volumes. Assim, a teoria de base encontra aqui uma espécie de controle experimental posta em contato com a realidade dos fatos. Estes não a desmentiram e ainda a confirmaram plenamente. Chegamos ao presente volume resolutivo do problema básico de nossa vida, o do racional enquadramento do indivíduo no funcionamento orgânico do universo em que vive, seguindo a lei de Deus, que dirige este funcionamento e o realiza. Defrontamo-nos desse modo com um novo método de vida baseado na sua racional planificação e dirigida para a sua meta final, a redenção. Tal método constitui uma técnica de salvação. Já escrevemos um volume, A Lei de Deus, mas não basta afirmar que tal lei existe. É necessário mostrar, nas particularidades, a técnica do seu funcionamento, porque o segredo de nossa salvação consiste em saber funcionar de acordo com tal lei. Por isso, escrevemos o presente volume, além do citado acima.